E o dia foi tenso no mercado de criptomoedas e não só no mercado de criptomoedas, em todos os mercados globais. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Hoje o DXY, galera, o índice dólar tá subindo mais de 1%, aconteceu algo muito sério, muito grave. Vou explicar para vocês aqui o que pode estar movimentando o Bitcoin dessa forma, o que pode ter feito o Bitcoin cair tão rapidamente, chegar a bater 40 mil dólares nessa terça-feira. Primeiramente, se você ainda não é inscrito aqui no canal Criptográfico, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Deixa o like para dar aquela força e também, se você quiser que eu analise alguma moeda, deixe nos comentários, eu vou voltar a fazer isso aqui no canal de vez, tá? É uma meta minha para esse ano. Então, bora lá falar da situação do Bitcoin, pessoal. Bitcoin caindo hoje, a situação não tá legal, tá? E eu estava achando até que essa queda estava ligada a alguma coisa do mercado, né? Hoje a SEC, ela agendou uma reunião, né, para falar sobre a questão do ETF. Mas depois do que eu vi aqui, que eu não tinha visto até mais cedo, tá? Que a gente teve uma notícia muito grave, algo muito sério aconteceu aí e assustou todos os mercados, tá? Mas vamos começar aqui pelo gráfico do Bitcoin, pessoal. O gráfico do Bitcoin aqui, parecia que o Bitcoin tinha rompido para cima, né? Um triângulo simétrico, um padrão de continuação de tendência de alta, que geralmente quando é rompido para cima, ele tende a buscar o alvo. O alvo desse triângulo simétrico era ali na região dos 52 mil dólares, mas depois desse evento fica a dúvida, né? Por enquanto tá respeitando. Eu não confio muito nesse padrão, mas ele ainda estaria válido, tá? A gente poderia considerar isso daqui um pullback, mas, galera, a gente tem que ver o que causou essa queda aí no Bitcoin, que a gente vê que foi a partir ali das 8 horas da manhã, tá? Hoje a gente começou o dia aí com uma notícia nada agradável. A gente vê o SP500 caindo quase 1% hoje, galera. É muito pro SP500, que é um índice aí que representa as 500 maiores empresas listadas em bolsas nos Estados Unidos. Tá caindo 0,8%. Galera, o DXY subindo aí 1,1%. Isso é muito, galera. Olha a abertura dele em relação a ontem, a diferença de preço. Uma subida muito forte, tá? Mostra que algo muito grave aconteceu e não foi no mercado de criptomoedas. Vou mostrar para vocês aqui, galera, o que aconteceu e como isso pode afetar o mercado de criptomoedas, o Bitcoin. Saíram notícias hoje, galera, de que ocorreu 6 horas atrás aproximadamente ou mais, tá? Uma explosão perto de um túmulo do comandante, ex-comandante, né, General Soleimani do Irã, que morreu aí alguns tempos atrás, em 2020, tá? Os Estados Unidos, né, o Trump que encomendou essa operação aí, atingiram o avião dele, se eu não me engano, com um míssil e tava tendo uma comemoração e aproximadamente 100 pessoas que estavam perto ali da comemoração desse aniversário da morte dele, vamos dizer assim, foram mortas, pelo menos é o que o Irã diz nessa explosão a bomba, tá? E, galera, isso é muito complicado, meus amigos. Não sei se vocês se lembram, tá? A gente já tá tendo problemas seríssimos aí no Oriente Médio, né? A gente tá tendo Israel ali contra o Hamas, que embora não seja algo que sozinho tenha potencial para causar grandes problemas no mundo, é sério, tá? Aquilo ali pode envolver outros países. E, galera, o Irã, surgiram informações aí que ainda não são muito certas, dizendo que os Estados Unidos ou Israel pode ter participado ali nessa explosão, né, de alguma forma. E, galera, isso, se for verdade, eu não tenho como provar, não sei de fato o que aconteceu, a gente ainda tem que ver como as coisas vão sair, mas aparentemente teve uma resposta não muito boa do Irã aí, tá? Estão dizendo aí que o Irã se juntou ao Hamas e disse ter atacado o exército de Israel em Gaza. Olha só, galera. Tainan, o que isso tem a ver, tá? O problema disso aí é o seguinte, galera. Se a gente vê uma guerra estourar ali no Oriente Médio envolvendo o Irã, porque até agora não envolveu ele diretamente, tá? Não estou dizendo que o Irã vai acabar com o mundo, não, mas aquela região é uma região que produz muito petróleo, galera. Se tiver uma guerra ali, o preço da navegação, o frete marítimo naquela região, ele tende a ficar caro e aquela região exporta muito petróleo, tá? Se isso acontece ali no Mar Vermelho, que já tá tendo problema por causa dos Houthis do Iêmen, que estão atacando aí navios mercantes que passam aqui naquela região em direção ao Canal de Suez, se acontecer isso no Oriente Médio, se acontecer isso ali no caso do Irã, meus amigos, o Irã pode fechar ali aquele Golfo Pérsico e não passa navio. E a gente já tá vendo reflexo disso no petróleo, que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas se isso daqui escalar no sentido de começar a envolver mais países,
Antes era só o Hamas e Israel. Aí entra o Irã no meio. O Irã é um país grande, tá? Muita gente, não, o Irã, os Estados Unidos é mais forte que o Irã. Eu concordo, tá? Mas o Irã não é um país fraco, ele é um país forte. Ele tem capacidade de causar muito tumulto naquela região. Se a coisa ali estoura, aquela região que já é um barril de pólvora, eu não sei, tá, gente? É algo muito complicado isso daqui, perigoso. E como que isso pode impactar o Bitcoin? A primeira resposta é aqui, galera, DXY, tá? O mercado, geralmente, quando as pessoas estão com medo, elas vão para o dólar, tá? Elas tendem a migrar para o dólar, assim como aconteceu ali na pandemia, tá? Se eu mostrar para vocês aqui, em 2020, ali no auge da pandemia, né, quando estourou a Covid-19, olhem o que aconteceu aqui com o DXY, o índice que mede a força do dólar frente a uma cesta de moedas, né? Ele simplesmente explodiu, tá? Ele subiu de uma vez, porque as pessoas com medo ali da pandemia, com medo do que poderia vir, né, na incerteza, elas venderam ações, venderam criptomoedas e compraram dólar para se proteger, tá? Porque é a moeda mais segura do mundo. E agora a gente viu hoje a mesma coisa acontecendo. Então eu acredito que essa subida radical e forte do DXY pode ser uma explicação para esse evento, tá? As pessoas estão com medo, então elas vão vender criptomoedas, vão vender ações. Ninguém vai ficar segurando ação, criptomoeda no momento em que você está tendo aí o risco de um conflito de grandes proporções na região que é uma das principais exportadoras de energia, tá? Um outro efeito aqui que também pode acontecer, só que esse é de mais longo prazo, é o petróleo. Hoje, galera, o petróleo subiu mais de 3%, que é uma alta forte para o petróleo, e isso é muito complicado, ele pode subir mais amanhã. Por que ele subiu? O Irã é um grande produtor de petróleo, o Irã controla a rota marítima ali na região do Golfo Pérsico, eles conseguem fechar aquilo ali, não passa nenhum navio, tá? Os Houthis podem fazer uma ação mais séria ali no Mar Vermelho e começar a atacar navios de forma mais enérgica, né? A gente pode ter o Oriente Médio ali, vamos dizer assim, entre aspas, pegando fogo, e isso aí faria a região que mais produz petróleo no mundo ter problemas e ter que parar de exportar esse petróleo, tá? Se eles param de exportar esse petróleo, a tendência é o preço do petróleo subir. Tainan, você tá dizendo que vai acontecer isso? Amanhã e depois de amanhã o petróleo vai entrar em uma alta, igual aconteceu quando a Rússia invadiu a Ucrânia? Não sei se você se lembra, tá? O barril do petróleo saiu ali na época de $72 por barril e chegou a bater mais de $140 por barril ali quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Isso acontece porque a Rússia é um grande produtor de petróleo, ela foi sancionada, enfim. A questão é que se esse conflito escalar, se acontecer isso, a coisa pode complicar ali, tá? De manhã eu fiquei até meio confuso quando eu vi o Bitcoin caindo, eu falei, cara, mas o que tá acontecendo? Agora a resposta tá clara, meus amigos, não tem outra coisa, tá? Geralmente quando o mercado se assusta, todo mundo corre de ativo de risco, e se o petróleo começar a subir, isso aqui pode criar um efeito de longo prazo de aumento da inflação. Se a inflação aumenta, como aconteceu ali, principalmente quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o petróleo subiu, a energia ficou cara, a gente pode ter o Fed sendo forçado a manter os juros acima do patamar que era esperado para o final de 2024, o que significaria juros acima de 5, talvez. E com juros acima de 5 é difícil o Bitcoin ter uma performance boa, e não só o Bitcoin, mas ações e ativos de risco em geral, porque o dólar se torna muito atrativo, tá? Isso tudo, galera, é especulação, tá? Eu não tô falando que vai acontecer isso, a gente tem que ver como vai ser aquelas coisas, mas se acontecer ali do Irã atacar Israel, atacar alguém ali importante na região, fechar o Golfo Pérsico, acontecer alguma coisa dessa magnitude, podem ter certeza, meus amigos, mesmo que os Estados Unidos consiga resolver isso depois, se ficar aí alguns dias, algumas semanas ali sem esse fluxo de petróleo, a situação complica, os Estados Unidos podem entrar em uma recessão muito rápido, ainda mais que a economia já está enfraquecendo, tá? Então a gente poderia ter um cenário caótico aí, que é especulação por enquanto, mas vamos ficar de olho nessas notícias, vou manter vocês atualizados lá pelo Telegram, tá? E galera, também não podemos deixar de olhar aqui a análise de sentimento do Bitcoin. A gente teve uma mudança radical, galera. Ontem estava o cenário perfeito para o Bitcoin continuar subindo, né? O Open Interest subiu bastante, a gente tinha ali mais pessoas apostando na queda, né? E a gente tinha o long short ratio baixo, a taxa de funding relativamente baixa, e do nada hoje acontece isso. A notícia que provavelmente não foi intencional, tá? Algo que pegou o mercado de surpresa. O Bitcoin despenca. A gente vê uma queda drástica no Open Interest, provavelmente a galera que estava em long aí sem stop, a galera que não usa stop, que usa muita alavancagem, foi liquidada nessa brincadeira, e a gente viu aqui uma subida rápida do long short ratio, tá? Por quê?
Provavelmente uma boa parte das pessoas que estavam apostando em long foi liquidada, mas eu não sei se dá para dizer que aumentaram. Tá até uma situação um pouco confusa, né? Mas a gente pode ter tido também aqui muitas pessoas que estavam em short, né, apostando na queda do Bitcoin, fechando as suas posições. Isso porque, se ele caiu, essas pessoas lucraram, principalmente os alavancados, tá? Então, por isso que a gente pode ter aqui agora mais pessoas apostando na alta, não porque muitas pessoas abriram posição comprada, a gente vê que não, a gente vê que diminuiu aí a quantidade de posições abertas, mas porque as pessoas aí que estavam em short fecharam suas posições e com isso ficaram sobrando aí os comprados, principalmente os que estão presos agora nessa situação. Como resultado, galera, a gente está tendo essa situação aqui também no mapa de calor da Highblock. A gente vê que tinha liquidez ali se formando na região dos 40 mil dólares. E ontem, galera, eu até falei que tava, na minha visão, estava mais fácil o Bitcoin subir ali para os 47, 46, onde tinha muita liquidez, porque tinha mais liquidez acima. E de fato, mas um evento dessa magnitude aí no Irã, envolvendo o Irã, Israel, enfim, é o tipo da coisa que o mercado não prevê, tá? Eu comentei ontem, sempre comento aqui, pouca gente realmente entende o que significa, mas o ativo de risco, mercado de risco é isso, tá, gente? Pode sair uma notícia lá do outro lado do mundo que não tem nada a ver diretamente com o Bitcoin, pode derrubar o Bitcoin de uma hora para outra. Foi isso que aconteceu. Pegou aquela liquidez ali e depois o Bitcoin parou de cair porque não tinha muita liquidez abaixo, tá? Agora eu duvido que tenha tanta liquidez acima agora no momento, né? Porque essa galera que estava com a liquidação aqui na região dos 46, 47, provavelmente ganhou muito dinheiro. Provavelmente eles estavam muito alavancados. Se o Bitcoin caiu rápido assim de uma vez, quase 5%, eles provavelmente fizeram aí um bom lucro, tá? Então, por isso que eu não sei se o Bitcoin ele vai ter força para subir naquela região. Graficamente ainda é possível que o Bitcoin suba naquela região, mas é um cenário bem confuso, bem complicado. Eu acredito que tudo agora depende muito mais do que vai acontecer nessa situação aí envolvendo o Irã, tá? Será que essa guerra vai escalar? Será que esse conflito vai tomar dimensões aí ao ponto de envolver o Irã, os Estados Unidos, Israel e outros players ali do Oriente Médio? Eu não sei, tá? Eu só tô dizendo que isso aí seria o que poderia levar o mercado para uma direção que a gente não gostaria que para baixo. Se a coisa ficar muito tensa ali, pode ser que o Bitcoin nem suba mais na expectativa de ETF, tá? Pode ser que a coisa fique tão ruim que o Bitcoin acabe caindo aí nos próximos dias, dependendo de como o mercado americano vai se comportar e dependendo do que vai acontecer, né? Mas, pessoal, por esse vídeo é isso. Se tiverem dúvidas, moedas que vocês queiram que eu analise, deixa aí nos comentários que vou analisar e vou responder todo mundo, vou voltar a fazer isso, beleza? No mais, pessoal, desejo uma ótima quarta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!